Começou. Transmissão ao vivo. Pode ir? Pode. Maravilha, meu povo. Muito boa noite. Estamos começando nosso programa Uma História de Sucesso. Hoje sendo transmitido pelo canal do nosso amigo José Carlos JC Gomes, né? E eu estou tendo a honra de entrevistá-lo hoje, né? Tudo bem, Jota? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo. Poxa, espero que seja o primeiro de muitos, né? Vai ser um bate-papo, como o próprio nome sugere, né? Papo com o JC Gomes. E espero que seja só um bate-papo e não uma entrevista, porque às vezes fica muito técnico, né? A parte de entrevista. E quando é bate-papo, a gente fala as coisas com mais naturalidade, né? E espero que vocês que estão assistindo, que vão assistir, que gostem do nosso papo. O chat está aberto para vocês darem a opinião de vocês, se quiserem, não tem problema. Se tiver ruim, vocês podem falar. Se tiver legal, vocês elogiam, por favor. Curta, compartilha, tá? Para ajudar a gente a nos animar a seguir em frente, né? E aqui o Rodrigo... E vocês que vão assistir também no programa Uma História de Sucesso, nas quartas-feiras aí, se inscrevam, compartilhem, deixem like... E os contatos vão passando aí durante o papo aí. Quem quiser entrar em contato comigo, com o Jota. E hoje começa um novo tempo aí para o Jota, né? Porque eu vou incentivar ele a inaugurar aí o papo com o JC todos os sábados aí. Mesmo. Pegou no meu... É mais um espaço aí para você, escritora aí que está assistindo e que quiser bater um papo conosco aí, que eu também vou estar por aqui. Mas nas quarta-feira vai estar o reprise rolando lá no nosso canal. Mas estamos aí nessa parceria. Ô, Jota, como é que você começou na literatura e por que literatura na tua vida? Essa é uma pergunta que realmente toda vez que eu faço uma entrevista com alguém me pergunta como é que eu comecei na literatura. Inclusive, eu comecei já bastante idade, né? Hoje eu estou com 67 anos. E eu comecei com 56, há 10 para 11 anos atrás. E eu não tinha nenhum propósito de ser escritor. Aliás, nunca pensei nisso na minha vida. Eu não era um cara dado à escrita. Eu até lia algumas coisas, mas não especificamente para me aprimorar alguma técnica. Mas teve um período que eu passei uma fase muito difícil no ano de 2013, 2014, e eu comecei a escrever uma biografia. E quando foi 2015, eu me separei da minha esposa e, ao mesmo tempo, eu fiquei doente do rim e da coluna. Mas o rim me levou a participar num hospital aqui em Niterói, doente renal crônico, e aquilo ali me abalou muito. E eu fiquei travado em casa, preso em casa. E isso fez com que eu parasse para pensar sobre os meus caminhos, onde é que eu errei, que se eu fiquei doente, eu posso ser provocado a doença, se eu me divorciei, provavelmente eu posso ter sido culpado. E aquilo ali, ao fazer esse autoexame, eu comecei a escrever um rascunho sobre o assunto. E o que aconteceu? Eu fui escrevendo, relembrando minha história lá do passado, desde quando eu era criança, dos tempos difíceis, tal, até chegar ao meu casamento e todo o período de casamento, tal, o segundo casamento, né? E quando ficou pronto, eu mostrei, casualmente assim, mostrei para minha filha, ela falou, poxa, ficou interessante isso aqui. Aí mostrei para meu filho também, aí me incentivaram. Falou, pai, por que você não publica isso? Ficou um livro muito bom. Claro que depois eu vi que poderia ficar melhor, mas naquela época pareceu ser uma coisa interessante. Então eu resolvi lançar o livro Memórias de uma Vida, Anos no Deserto, para começar esse impulso aí para a minha carreira. Então, você escreveu de todos os tipos. Qual que é o teu gênero, assim? Porque você escreveu livros evangélicos no negócio de pregações para a sua alma, né? Você escreveu romance. Você já se definiu o seu estilo? Como é que foi? Uma boa pergunta. Já me perguntaram também isso. Eu vou responder de novo. Eu realmente eu me tornei eclético. Por quê? Porque assim como na literatura, eu também sou profissional em várias áreas. Eu já trabalhei em muitas profissões. Fiz muitos cursos.
Então, o que aconteceu? Eu não sabia exatamente, como o Rodrigo falou e perguntou aí, eu não sabia exatamente qual seria a minha linha de raciocínio literário. E aí eu falei, vou escrevendo tudo que vinha na minha mente. Então, eu comecei escrevendo minha biografia, depois passei para livros evangélicos, como na época eu estava muito evangélico, eu resolvi escrever sobre assuntos evangélicos, como pregações, alimento para a sua alma, missões, uma missão quase impossível, Davi, o guerreiro de Deus. E aí, depois eu comecei a estudar muito a Bíblia. Estudei muito a Bíblia, estudei livros hebraicos, estudei livros apócrifos. E aí eu escrevi 6.000 anos, o que não te contaram de Gênesis a Apocalipse. Já era assim, tipo, saindo do evangélico e entrando no cético, né? Assim, procurando a verdade, porque a gente vai estudando, pesquisando, analisando, e a gente vai encontrando verdades que estão ali, que pode ser usada como literário. E aí aí eu falei, bom, eu já acho que eu já de evangélico, de livros bíblicos, eu acho que eu já dei tudo que tinha que dar. Vou partir para a poesia. Aí antes nesse período eu escrevi o primeiro livro romântico, o livro de romance, que foi Amor Sem Limite. E depois de Amor Sem Limite, eu resolvi escrever poesia. Aí eu fiquei ali balanceado entre romance ou poesia. Que tal os dois? E aí eu resolvi fixar minha base nos dois, entre romance e poesia. E agora, hoje, com certeza, eu vou seguir o caminho do romance e da poesia. E as pregações para a sua alma, vem o volume 3 por aí? Olha, eu não sei não. Como eu estou falando que vou me dedicar ao romance e à poesia, provavelmente o que eu vou fazer, que eu já fiz, inclusive, era fazer o volume 1 e 2 de pregações daquele livro de pregações, porque aquele livro estava muito volumoso. Eu resolvi fazer o volume 1 e volume 2 daquele livro mesmo, e lancei na coisa, mas provavelmente vai ficar parado por aí, pelo menos por enquanto. Não sei, pode ser que no futuro eu volte a pensar no assunto. E vale a pena também falar para as pessoas que você estava com um projeto também dos áudios livros, né? Você até gravou alguns aí no YouTube. Fala um pouco sobre isso. Sim, claro. Inclusive, ontem, uma pessoa que vai ficar sabendo através desse momento agora, ontem uma pessoa hoje a pessoa ligou para mim, não, ontem a pessoa ligou para mim recomendando uma pessoa que entrou em contato comigo hoje, mas até agora ela não respondeu, né? Ela mandou o contato, eu falei oi e tal, e ficou por isso. Mas ela quer que eu faça um audiobook para ela, só que, ou a oriente de como fazer. Só que o que acontece, o audiobook, eu cheguei a fazer para 4 pessoas, além dos meus livros que estão lá no meu canal de audiobook. Bartira Mendes também é um exemplo de pessoa que está lá, que ela mandou fazer, o livro está lá, né, para quem quiser acessar. Né? Está lá, é verdade. Só que o que acontece, o audiobook requer um estúdio bem fechado, bem hermeticamente fechado, e silêncio absoluto. Quer dizer, você não pode ficar sendo interrompido, porque aqueles livros eu tive muito trabalho, porque aí eu tive que acordar de madrugada para escrever livro. Mesmo de madrugada ainda tinha cachorro que latia, entendeu? Porque eu fiz aqui na minha casa. Então eu tô planejando fazer um estúdio bem hermeticamente fechado para mim poder fazer audiobook. Aí eu vou dar continuidade ao audiobook, aí vou botar anúncio avisando que eu voltei a fazer o audiobook. Mas aí eu vou fazer com a qualidade mais profissional, porque o que eu fiz foi de forma amadora, apesar de muita gente ter gostado, mas é porque as pessoas também não sabem exatamente distinguir entre um profissional e um amador. Aí eles acharam que estava bom, mas eu sei que pode ser melhor. Então, para isso, eu tenho que ter um estúdio de qualidade. Eu pretendo montar um estúdio de qualidade para fazer também audiobooks. Ah, sim. E falando também de biografia, que você falou que escreveu a sua, né? Você estava um projeto também, até vale a pena você destacar isso para as pessoas, não se sabe a data, né? Sobre a biografia do cantor Patrick Dumont. Como é que está esse processo? Sim, isso aí é uma coisa assim inédito, né? Poxa, ele tem 50 anos de carreira e agora resolveu há um ano e pouco atrás
me conheceu através do nosso programa, né, através de você, que não sabia quem era Patrick Dumont, a gente conversando, vamos descobrir quem é. E aí chegamos à conclusão de que era uma pessoa que eu já era admirador há muitos anos, né? E aí, né, nas nossas, já tivemos entrevistas juntos, tal, e nessas entrevistas ele fez o convite para que eu escrevesse a biografia dele. Só que as pessoas confundem biografia. A biografia não é a biografia pessoal dele, é a biografia artística. É só falando sobre a caminhada dele como artista dessa terra. E está pronto, inclusive, pelo menos o primeiro formato, como ele desejava, que foi assim muito discutido com ele. A gente conversou muitas vezes sobre como seria, e quando eu fazia um trecho, eu mandava para ele concordava, eu deixava, ele discordava, eu refazia tudo. Isso levou um ano fazendo isso. Então deu 70 e poucas páginas. Mas o desejo dele era fazer vários módulos contando várias etapas da vida dele. E a gente conseguiu fazer o primeiro bloco, que eu acredito que poderia ser muito maior, mas como ele pensava em fazer vários blocos, acabou ficando bem reduzido, mas com todo o conteúdo, contando toda a história, claro, pulando algumas coisas, porque ele nem lembra de tudo. Tantos eventos, mas foi muita coisa e ficou muito bom, eu gostei muito. A capa, inclusive, foi eu que criei a capa, acompanhada por ele, eu mandava as fotos, mandava o formato da capa para ele autorizar. E está pronto, só que o Patrick faleceu. E ao falecer, eu tenho consciência de que ele não tem mais autoridade sobre o livro. Quem tem autoridade é a família dele, né? A esposa, o filho. Eu estou esperando um momento já entrei em contato com o filho estava ocupado, não estava tendo condições psicológicas de falar sobre o assunto. Eu vou esperar passar mais um tempo, 1 mês, 2 talvez, e antes do meio do ano eu acredito que eu já resolvi isso, e vou pedir autorização a eles para poder lançar pelo menos um formato digital, né, que é um formato grátis, né, que a gente pode colocar na Amazon, na Hotmart, em várias plataformas digitais que não dispõem de despesa nenhuma. Então, eu estou para... É importante salientar isso para os fãs dele, do Patrick mesmo, né, que estão assistindo aí, que brevemente vai ter aí a biografia, como você salientou aí, mesmo que se for no digital, né? Isso. E estava também um projeto de até filme dessa biografia também, né? Não é isso? Isso aí não é comigo, mas nós fizemos... Não, eu sei, mas só estou salientando para os fãs saberem, né? O pessoal que está assistindo. Não, claro. Inclusive, eu postei agora no meu canal um vídeo onde está ele e Vander Rodrigues, que é um diretor de cinema. Estávamos conversando sobre isso, que o Vander queria explicar para ele algumas coisas e ele queria explicar para o Vander os projetos dele. Ele tinha projetos lindos para fazer. E isso aí, inclusive, até é uma boa depois a gente entrevistar o Vander para ele nos explicar com mais detalhes isso aí. Eu não posso tomar a frente dele, mas essa conversa existe e esse propósito de fazer um filme existiu, sim, na época. De fazer pelo menos como fosse um histórico dele, né? Para poder o pessoal conhecer toda a caminhada dele no vídeo e não só no livro. Talvez, tipo, quase parecido com um livro, sendo que em vídeo, né? Uhum. Agora vamos falar de Eric Rose. Como é que nasceu essa obra? Sim. Eric Rose. Eric Rose, eu considero o Eric Rose um ponto forte da minha escolha de escrever romances, porque eu já tive algumas experiências na área como romances com algumas mulheres pela internet. E conheço muitos assuntos sobre a internet. Então eu falei, poxa, por que não escrever uma história sobre isso? Aí eu busquei um pouco da história real, minha, com outras histórias que eu fui captando e criei a história, né? Boa parte da história é criada. Algumas coisas são reais, mas a maior parte é criada. Porque essa história, na minha concepção, acontece através do WhatsApp entre um casal de mais de 50 anos. As pessoas às vezes pensam que
que esse tipo de coisa acontece só com jovenzinhos que se conhecem na internet, mas pessoas de mais idade também podem se conhecer na internet. E claro que muitas das vezes é um perigo, porque as pessoas na internet, elas não mostram quem elas são verdadeiramente, né? Então, você tem que ter muito cuidado quando tiver um relacionamento com alguém na internet. Você tem que ter muito cuidado antes de você se entregar. Se tiver que marcar um encontro com uma pessoa da internet, marca em público, que todos estejam vendo, marca em local onde tenha câmeras para te filmar, entendeu? Essa é uma orientação que eu dou, porque há uma grande possibilidade de a pessoa estar mentindo também. Então, o livro Eric Rose deixa isso bem claro, tá? Que é ótimo, é maravilhoso. Eu conheço pessoas que se conheceram na internet e estão casados até hoje, depois de mais de 10 anos, 15 anos, estão casados e estão sendo muito felizes. Mas também conheço situações de relacionamentos que acabaram em tragédia, porque as pessoas não se empolgaram, né? Porque palavras bonitas todo mundo gosta de ouvir, e às vezes gosta de falar também, e a gente acaba se iludindo com palavras bonitas, e não é essa a realidade. O relacionamento via internet é para você conhecer a pessoa, não é para se entregar a ela nem casar com ela, é para conhecer a pessoa, e depois que você conhece, aí sim, aí você começa um namoro para poder conhecer a parte que ninguém quer falar, que é o seu dia a dia, né? Como é seu dia a dia, como é que é o seu comportamento com as pessoas. Então, o relacionamento pela internet, ele é muito bom, mas tem que tomar muito cuidado. Foi o que aconteceu com a Eric Rose, que no final teve foi um fim trágico. Mas eu não vou contar não, porque as pessoas ter que comprar o livro para poder saber da história realmente. Mas por causa desses relacionamentos que você se inspirou para fazer essa obra? Sim, claro. A parte ruim e a parte boa. Por isso que o livro ele é muito lindo. A história é muito linda no início, no meio vai havendo conflitos e no final tem tragédia, entendeu? Justamente para mostrar isso, essa realidade, que a pessoa, no começo, ela fica iludida com a conversa bonita, né, da outra pessoa e tal, e acaba se deixando levar. Então tem que primeiro conhecer para depois se relacionar mesmo. Ah, sim, maravilha. E premiações, teve muitas daquela época do Eric Rose para cá? Como é que tá a tua vida hoje? Inclusive as premiações começaram através do Eric Rose. O Eric Rose chamou a atenção de algumas editoras e algum pessoal aí da área literária, pessoal de eventos, e o Eric Rose ganhou um azulejo, mural do azulejo, que aconteceu na cidade de Cabo Frio, na Rua da Passagem, no bairro Passagem, lá no final do canal do Tajuru. Lá tem uma praça e tem uma parede, é tipo um palco, e nessa parede nesse palco tem uma parede com dezenas, quase uma centena de azulejos com as fotos do artista e da obra. E J.C. Gomes ganhou uma imagem ali junto com o livro Eric Rose. Então, o livro Eric Rose foi o que abriu as portas para as premiações agora. J.C. Gomes já tinha recebido moção de louvor logo que ele lançou Memórias de uma Vida e Pregações. Quando ele lançou esses dois livros, ele recebeu lá no ano de 2016, ele recebeu uma moção de louvor lá pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E depois veio para Eric Rose, onde ele ganhou esse mural de azulejos. Saindo dali, ele foi para Búzios e recebeu o título, que é um azulejo. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. É um troféu. Aqui, ó. Troféu Artista Destaque de 2023. Foi proporcionado pela NALAP e a Literarte. A NALAP é o Núcleo de Letras e Artes de Portugal, o qual eu também me tornei membro, né? Eu sou membro imortal, né? Do Núcleo de Artes e Letras de Portugal. E aí fui premiado com esse azulejo também, que fala sobre como destaque, artista destaque de 2023.
2023. E nesse ano, eu tive a honra de ficar meu pôster, lá no outdoor, na cidade de Búzios, durante uma semana, aparecendo a minha imagem lá para o público. E foi uma coisa assim, muito gratificante. E fui lá receber o prêmio. Recebi o prêmio da mão do Lucas Madureira, que é um repórter do Bom Dia Rio, da Globo, e a Literarte, que foi quem me entregou o troféu, e inclusive ganhei também junto com os outros, ganhamos um passeio de barco, de veleiro, né, de escuna, nas águas de Búzios. Então foi uma premiação legal, agradável, e a gente conheceu muita gente ali. Isso foi muito importante para minha carreira, porque pouco tempo que eu estava na literatura e já estava sendo reconhecido, né? E de lá para cá eu venho, por exemplo, agora, alguns meses atrás, eu recebi o troféu Arte em Movimento, que é esse troféu aqui, ó. Esse troféu é um troféu interessante, que é um pedestal que está escrito Troféu Arte em Movimento, Trofelistas de 2025. Aí tem uma haste de metal para cima e lá em cima um disco, um CD com uma carinha de um palhaço, parece que um palhaço. E ficou muito bonito o troféu. E esse troféu foi entregue, já é a edição 11, 11ª edição, foi entregue já para pessoas muito famosas, inclusive Silvio Santos já recebeu esse troféu. E eu tive a honra de ser presenteado com esse troféu, né? Foi um momento de festa, um momento de alegria, né? Onde a gente se regozija com esse momento, porque quando a gente escreve livros, a gente escreve para o público, e isso é uma forma de reconhecimento de que o livro chegou ao público, porque senão ninguém sabia que você existia. Se sabe que você existe é porque o livro chegou ao público. E, ao mesmo tempo, a Câmara Municipal de São Gonçalo, está aqui, eu estou mostrando na tela, a Câmara Municipal de São Gonçalo também me homenageou com uma moção de aplausos. Foi o vereador Tião Nancy, que homenageou a gente até por causa do Dom Sarau. A gente faz parte do Dom Sarau, um sarau muito, muito forte aqui em São Gonçalo, e todos que fazem parte desse Dom Sarau foi homenageado com esse troféu e com uma moção de aplausos. Então, são premiações que a gente vai adquirindo com o tempo. Me tornei também, mais um diploma aqui, me tornei membro da Academia Independente de Letras em Pernambuco, a AIL. Né? Fala o nome do presidente da academia. O nome do presidente, deixa eu ver se está aqui, o nome do presidente Enoque Ferreira Cardoso. Presidente Enoque Ferreira Cardoso. Tem que registrar, isso aí é importante para citar o nome dele. É verdade. Enoque Ferreira Cardoso, presidente fundador da AIL. E foi ele que te fez esse convite, não? Como é que foi essa? Eu recebi o convite e aí entrei em contato e eles aí a gente fez os acordos que tem que se fazer, né? E aí eu fui empossado como membro vitalício na cadeira 329, otorgando-lhe direitos e prerrogativas estatutárias regimentais, lá de Pernambuco. Inclusive, eu fiquei de ir em novembro, lá em Pernambuco, para receber as honrarias pessoalmente, mas não deu para ir. Talvez eu vá esse ano para os homenageados desse ano, eu pelo menos assistir e me apresentar lá, entendeu? Então, são premiações e honrarias que a gente vai recebendo ao longo da nossa caminhada. Aqui na minha sala tem dezenas de certificados de participação nos eventos aqui da cidade, nos eventos de outras cidades, da Bienal, foram 3 participações minhas na Bienal também, feiras literárias como de Mambucaba,
de Rio Bonito. Agora eu vou participar de 2 feiras literárias, em 2 dias em São Gonçalo e 2 dias em Tanguá, uma cidade próxima da minha casa. Vai ser agora em maio. Eu estou até com, deixa eu ver aqui, eu estou até com os dados da feira. Feira Literária Arte em Movimento, que também faz parte desse movimento aqui do Troféu. FLAM, nome. Quem está promovendo é o nosso amigo Décio Machado, que está promovendo. Então, a gente vai ter 2 dias aqui. Então, é assim, tem as feiras literárias que nos promove, que nos alavanca nosso trabalho como escritor, e eu dou graças por eles terem essa coragem de abrir essas portas, de começar um negócio, assim como você com o seu canal, como agora eu com o meu, e como vários outros canais. Participo de muitos podcasts, né? Tem vários podcasts que a gente participa aqui. Manda um abraço aí para o Cristiano Lopes, né? Que você tem o Cristiano, isso, do São Gonça Podcast, tem o Cerbela também, o Nilson, da Bahia. O Nilson, da Bahia. Tem vários outros aí, tem outro Rodrigo, né? Lá acho que é São Paulo. Então, tem vários podcasts também que nos ajudam nesse caminhar. Porque esses podcasts só vêm para somar, né? Por isso que eu te falei, te incentivei a fazer o podcast com os escritores para ter mais espaço para esse pessoal divulgar o seu trabalho, né? É verdade. Porque tem trabalhos muito bonitos que merecem uma divulgação mais ampla, né? E também a gente acaba acrescentando... E aí, no caso aí, a gente não vê isso como uma concorrência, né? Você vê como um espaço a mais para a pessoa... Porque a grande mídia não dá valor a isso. Isso, né? É verdade. A grande mídia ela só dá valor à porcariada que está no mercado hoje, né? Igual a música. No caso lá no nosso canal lá, a gente traz muito cantor lá, tem compositores ótimos, só que a grande mídia não sabe. É verdade. Não, isso é verdade. Eu acho que é muito importante essas portas que se abrem na... Aí, no caso, o pessoal que está em casa deve pensar assim, mas você incentivei. Incentivo mais pessoas, porque quanto mais espaço tiver, melhor é para o povo divulgar. É verdade. Eu, inclusive agora... Porque você tem o seu jeito de apresentar, eu tenho o meu. Isso aí. Não é uma coisa igual. Exatamente. Sempre é diferente, cara. Sempre é diferente um do outro, não tem jeito. O formato é o mesmo, mas o jeito que a pessoa está conduzindo que é o chane. Às vezes a pessoa até tenta copiar, mas não é legal. É legal você ser como é. Por isso que eu criei o Papo com o JC, para não ser uma conversa técnica, uma conversa de... papo, bater papo mesmo. A gente fala aqui o que vinha à mente, só não ofendendo, não falando coisas que não deve, palavrão, essas coisas. A gente pode trocar ideias à vontade, que sem medo de ser corrigido, né? A gente pode falar errado, não tem problema. Se não quiser falar errado, fala helado, também funciona, né? Então, mas a verdade é que nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que, inclusive, essa forma simples da gente comunicar o trabalho é que faz com que pessoas simples queiram participar. Porque senão elas ficam com medo, assim, não, vou participar daquele podcast ali, daquela entrevista, aquele cara é conhecido, é famoso, eu vou cometer erros, tal. E já sabendo que nós somos esse povão e que nós cometemos erros, as pessoas ficam mais tranquilas em participar conosco, entendeu? Então, eu acho que temos tudo a oferecer. Cada coisinha a mais que a gente acrescenta nessa área é importante para poder desenvolver mais e serve como portfólio. Se a gente precisar participar de um projeto aí grande, as pessoas que criam esses projetos sempre querem que nós apresentemos um trabalho. Qual o trabalho que você faz? E todos os meus estão incluídos. Todos esses podcasts, o Rodrigo, todos onde eu passo, eu acrescento como portfólio, como experiência, né, de vida que a gente viveu. Por isso que vale a pena salientar para o pessoal que está em casa assistindo, que quando nós falamos para você se inscrever e compartilhar e deixar o like, é para que o nosso trabalho chegue mais para as pessoas que não nos conhecem, né? Exatamente. Por isso que vale a pena, a gente insiste um pouco, até se torna-se chato falar, mas não é.
é que você tem que entender que o nosso trabalho tem que chegar para um amigo seu, para um vizinho seu, para isso. Isso aí. Inclusive, eu não consigo. Às vezes, algumas pessoas podem até me achar grosso falando esse tipo de coisa, mas eu não consigo entender como uma pessoa. Cara, eu entro no YouTube aqui, todo canal que eu entro, eu vou lá e deixo um like. Todo. Se for bom ou se for ruim, você sabe o que é? Se for bom, se eu achar ruim, pode ser que eu ache ruim, mas outro acha bom. Só que o cara teve um trabalho danado para poder fazer aquilo ali, para postar, para colocar ali. E ele perdeu horas da vida dele para poder fazer aquilo. Então, eu acho que é digno a pessoa ir lá e de bom ânimo, bom grado, a pessoa, quando chegar, abrir o canal, dá um clique. Se possível, se inscreve. E, se melhor ainda, se deixar um comentáriozinho, se conseguir assistir um pouco, deixa um comentário sobre aquilo que assistiu. Tudo isso ajuda ao YouTube reconhecer que esse canal é importante, que as pessoas estão dando atenção, estão procurando esse tipo de assunto. Entendeu? Mas a pessoa entra, às vezes a gente vê ali 200 visualizações e 2 cliques, 2 likes. É demais, né, cara? Isso é falta de respeito até com a pessoa que está fazendo, né? O canal está abrindo, o canal está criando o canal. Então, só reforçando, você é escritor, escritora, cantor que quiser se inscrever no nosso canal, tanto o nosso aí quanto do nosso querido Jota, é só dar um clique lá, não paga nada, você deixa um like, você dá uma força para o nosso trabalho aí e você divulga para um amigo. E não é baixar o vídeo, você tem que pegar o link nosso e passar para o teu vizinho, para a tua vizinha, né? É importante para o nosso trabalho. Porque a pessoa às vezes conhece 100 pessoas no coisa. Se ela compartilhar aquilo ali para mais 10 pessoas, né? Já são mais 10 pessoas que pode ir lá, mas às vezes a pessoa não quer ter o trabalho de coisa. Eu tenho um poema que eu falo, tô cansado de. Eu li esse poema, algumas pessoas me olhou de cara muito boa, não, né? Mas eu digo sobre isso, eu falo, tô cansado de pessoas que acham que o que ela tem para oferecer é bom, mas o que você tem para oferecer não vale nada. Que o que você tem para oferecer não tem valor nenhum. Quer ler para nós? Você quer ler para nós? Leio, também leio, posso ler sim, eu vou achar aqui e leio. Entendeu? Enquanto você acha, eu quero falar para você aí que se inscreva, compartilha, deixa o like aí no nosso canal, nas quartas-feiras lá no nosso, aqui no sábado no canal do Jota, né? Que hoje é um novo tempo na vida dele que está começando, graças aí a um incentivo nosso aí, que mais um espaço aí para quem quiser divulgar. Aqui no Jota é mais escritores, lá no nosso canal, você que é cantor, que quiser divulgar aí o seu trabalho, é só entrar em contato no telefone que não sei se está passando aí, mas vai passar aí, 429-9162-5310, né? O nosso contato aí para você que quer falar conosco aí no privado, né? E vamos lá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque isso aí não combinei nada contigo sobre esse poema, mas eu peguei de surpresa, e por isso que é bom. Eu não estava. O papo rolando normal, né? Tô cansado de. Então, já que você quer que eu leia, eu vou ler para você. Vamos. Tô cansado de gente que acha que é mais gente que a gente. Que acha que o que é dela edifica a sua vida, modifica a sua vida, transforma a sua vida. É importante para a sua vida. É necessário que você ouça, pois vai fazer muito bem para você. Ela, na verdade, está te fazendo um grande favor, te transmitindo todo esse saber. Mas o que você tem para oferecer não tem valor algum, porque você nada é. Então nada vai importar. Tanto faz ela ouvir como não ouvir, ela ver como não ler, ela ler como não ler, ela saber como não saber. Para ela, importância nenhuma tem. Afinal de contas, você não é ninguém. As pessoas dizem que não, mas é pelo canudo que tem em sua mão que o sim dela pode se transformar em não, ou vice-versa. O interesse dela pode se tornar desatenção, pois o canudo vale mais que a experiência e o amor que tu tens no coração. Não se iluda, meu irmão. Você vale pelo poder que tem em suas mãos. Tudo que você viveu de nada vale se não apresentar resultados palpáveis, onde os olhos veem e se pode segurar com a mão. Muitos negam tal posição, mas o que se vê na prática é desprezo e comparação. Afinal, fulano estudou anos no sistema e preparado está para transmitir o que passado para ele foi.
Se certo ou errado, não importa, pois quem lhe transmitiu tal saber era mais um que do sistema comeu, bebeu e depois morreu, e seu legado deixou, e quem seguia encontrará a porta, que para ele nunca se fechou. Antigamente, a experiência valia mais que 10 anos de sistema dito de inclusão. Mas sabedoria não se adquire em faculdades, e sim com a mão no arado. Saiba disso, querido irmão. Esteja preparado, pois antes desta existir, quem determinava o que seguir era o que mais viveu e conselheiro sozinho se desenvolveu. Pense naquelas pessoas que você envia uma postagem, ela vê e não reage, e em contraproposta envia uma mensagem sem responder a sua. Considero isso falta de ética, de respeito e de caráter, pois por educação e por carinho ao amigo deveria ao menos responder com um sim ou não. É para essas que escrevo este textão, pois ela considera que o que você enviou é sem valor. Aí ela te apresenta o que é bom, pois só ela sabe o que é valor de verdade, e ainda te chama de amigo ou irmão. Não quero com isso dizer que eu sou melhor que você ou você é melhor que eu. Somente quando avaliar, pensa que porque você obteve o que só de longe para mim se ofereceu, como um diploma de nível superior, o que você recebeu é que poderia fazer muito mais do que você fez se eu tivesse tido a minha vez. Mas será que tu sabes mais que eu ou é somente pura estupidez? J.C. Gomes. Maravilha. Qual foi o livro dos tantos que você fez que mais demorou para sair? O que mais demorou para sair foi o Eric Rose. O Eric Rose, por quê? Porque o Eric Rose, eu queria o Eric Rose de maneira natural, assim, do jeito que se pensa quando você conversa na internet, principalmente no WhatsApp, você não fica planejando como vai falar, você não fica escolhendo palavras bonitas, você simplesmente fala, escreve lá, e ainda bota resumido, porque você bota PQ, você bota VC, e bota errado mesmo, vai errado mesmo, às vezes o WhatsApp corrige, outras vezes não, e você... Então, eu queria que meu livro saísse com os erros, não de português, mas os erros do WhatsApp, com os emojis do WhatsApp, com a conversa, do jeito que é um bate-papo, linha a linha, assim, eu falo, outro responde, eu falo, outro responde. Então, isso aí deu um pouco de trabalho para mim, para preparar, né? Foi bem complicado preparado, foi um livro corriqueiro. E quando eu consegui, eu entrei em contato com várias editoras e nenhuma delas quis botar os emojis, né? Que elas falaram que não estavam preparadas para isso e tal. E a editora Borboletando, aqui de Itaboraí, da Nil, foi a única que aceitou fazer desse jeito. Mas eles não sabiam como fazer. Eles falaram, JC, a gente vai pesquisar e vamos aprender a fazer para fazer no seu. Então, o seu vai ser uma experiência para nós. E havia a possibilidade de fazer colorido, os emojis, ou preto e branco. Colorido ficaria muito caro, o livro ia ficar muito mais caro do que já ficou na época. E eu falei, não, pode fazer em preto e branco, mas eu quero com os erros de palavras, de conversação, e com os emojis. Então, ficou um livro bem completo, realista, né? Então, por isso, eu acho que foi o livro mais complicado para poder fazer, foi o Eric Rose. Maravilha. São 20 horas e 40 minutos. Eu quero agradecer aí a gentileza do convite aí, Jota. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho. Ainda temos até 1 hora de show aí. Vamos fazer 1 horazinha de show. Então o povo fica sabendo. Vamos falar sobre esses livros que estão ali atrás. Aqui atrás de mim tem vários banners. Esses banners, inclusive, eu vou levar para... Eu sempre levo eles. Cada livro que eu faço, eu mando fazer um banner. Então tem ali Amor Sem Limite, que é um banner rosa, né? Estilo feminino, né? Depois tem Nosso Amor Proibido, que é esse daqui, que também é um banner que eu fiz para eu levar para as editoras. E tem o Paixão à Primeira Vista, que é esse que está atrás de mim, eu saí para poder aparecer ele, que é
também é os meus 3 últimos romances. E a Érico Rose, que está aqui do lado. E esses 3 romances, você pode ver que as capas são muito bonitas. E fui eu mesmo quem criei. O que aconteceu? Eu precisei aprender, porque nós escritores, não vou nem dizer que iniciantes, porque eu já não sou mais iniciante, mas nós escritores que não temos renda, que não temos uma condição financeira legal para poder investir no nosso trabalho, é necessário que a gente aprenda a fazer o máximo que você puder no seu livro. Então, eu resolvi aprender tudo. Eu falei, não, eu vou aprender a fazer o livro completamente, só não tenho impressora para imprimir. Mas olha que eu tenho projeto de um dia comprar uma impressora profissional e imprimir livro mais em conta para meus amigos escritores. Então, o que eu fiz? Eu aprendi a diagramar, eu aprendi a corrigir, eu aprendi a fazer as capas, aprendi a fazer as orelhas do livro separado, aprendi a fazer a frente e atrás separado, aprendi a montar a capa toda. E eu que criei as capas no Canva. As capas ficaram lindas. Quem tem visto meu livro tem visto que as capas são lindas. Inclusive do Érico Rose foi eu que criei as fotos também, mas quem criou a capa foi a editora. O livro de poesias também. Mas esses 3 livros aqui são os 3 livros meus que eu tenho muito carinho por eles, porque eu fiz tudo. Tudo. Só não publiquei porque eu não tenho gráfica. Mesmo assim, eu consegui agora abaixar o preço deles. Eles estavam com um preço... As tuas obras, você já pensou de botar em livraria, assim, tipo Casa da Cultura, Saraiva? Não, sim, só que tem um detalhe. Primeiro, eles não aceitam meus livros, a não ser que eu prove que eu vendo o livro. E segundo, eu tenho que levar uma quantidade de livro para eles e colocar lá as minhas custas e ficar esperando vender. Para fazer isso, eu prefiro botar anúncio na internet e vender e eu entregar a todo mundo, como eu já fiz várias vezes, entrego pelo correio. Eu prefiro isso do que uma livraria, entendeu? Eu quero que um dia eu vou ter livro na livraria, mas é a livraria que vai me procurar e falar, eu quero seu livro lá na minha loja. Eu ainda creio nisso, que isso vai acontecer, mas é a livraria que vai me procurar para colocar o livro lá. Enquanto depender de mim, eu não vou colocar um livro meu numa livraria, entendeu? Eu vendo, eu anuncio, eu levo para os saraus, eu levo para os eventos, levo para feiras literárias, e eu vendo e entrego na mão das pessoas, mando entregar lá em São Paulo, Bahia, onde for, em qualquer lugar. Essa semana mesmo vou mandar alguns para Bahia, entendeu? Então, não tenho no meu coração, sinceramente, não tenho no meu coração o desejo de colocar meus livros numa livraria, não tem mesmo, porque se você vende bem, é viável. Porque você vai todo mês você vai lá receber aquela grana. Agora, se você não vende bem, você vai deixar de vender porque seus livros estão presos lá. E aí você, às vezes, deixa de vender aqui porque tem livro preso lá. Então, não tenho isso como propósito, não. Mas eu tenho como propósito vender meus livros. Nem que seja, olha só, hein? Nem que eu pegue, bote igual antigamente a gente vendia. Quando eu era garoto, eu vendia bolo na frente de garagens. Eu ia na casa de uma senhora, eu e meu irmão, a gente pegava aquela bandeja assim, de madeira, botava os bolos ali dentro e ia vendendo pela rua. Nem que eu faça uma bandeja, bota no meu colo aqui, no meu pescoço e sai por aí vendendo meu livro pela rua. Mas eu vou vender meu livro, não vou depender de editor, de livraria para vender meus livros, não, entendeu? Então, por mim, as editoras não vão, a não ser que elas queiram, elas me procurem para a gente poder negociar. Fora isso, não tenho como propósito, sabe, de colocar. E não tem preocupação de falar isso e elas se virarem contra mim. Quem são elas para se virarem contra mim? O único que pode se virar contra mim e me punir é o Eterno, o Criador de todas as coisas. Fora isso, ninguém mais pode se virar contra mim. Nem me punir de nada, porque eu faço o que quero, como quero, do jeito que quero. Desde que eu não... Mas a obra, por exemplo, do Patrick, você não planejava colocar numa editora para chegar mais longe? Não. Planejo ainda botar numa editora, não numa livraria. A editora, que se quiser colocar na livraria, agora mesmo, eu acabei eu até botei no meu zap, eu encontrei meu livro na Kobo, na Script Kobo, lá nem é brasileira, tá lá, achei o Pregações, Alimento para a Sua Alma, achei na Kobo, eu até tirei um print e fui ver, falei, beleza, eu sabia que ela estava através da editora Viseu, eu sabia que ela estaria aqui. Rakuten Kobo, o nome da editora. E ela colocou meu livro lá, tá lá. Ó. Eu até posso botar aqui, ó, Pregações de Alimento para a Sua Alma. Tá aqui, não sei se dava para ver. Aqui, ó.
Pregações de Alimento para a Sua Alma está na Kobo. Então, as editoras, quando publicam nosso livro, elas colocam. Só que como eu não vou mais publicar meu livro por editora, fazer por minha conta, eu que tenho que me virar, eu tenho que dar meu jeito. E aí eu coloco na Hotmart, coloco na Amazon, coloco no Clube de Autores, enfim, todos os lugares, plataformas que aparecer na internet que possa colocar livro, eu coloco meu livro lá. Se vender, beleza. Se não vender, agora mesmo o Clube de Autores mandou, eu vi ali no meu e-mail, que tem um dinheiro para me receber lá de livros que eu vendi. Entendeu? Então, é isso que eu quero. Eu não estou aqui para bater em porta de editora, de livraria, para que elas vendam meus livros, não, porque elas não vão fazer nenhuma questão de vender meu livro, porque eu não sou ninguém. Se eu fosse um cara famoso, elas iam fazer questão, mas não. Então, quando eu ficar famoso, aí elas vão fazer questão, aí eu pego e coloco meu livro lá. Qual foi o lugar mais longe que já chegou teu livro? Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido, meu livro já chegou lá. Deixa eu ver aqui, vou botar um pouco. Oi? No Brasil, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, vários estados do Brasil, meus livros já chegaram, entendeu? Isso através de mim. Através da Amazon já chegou. Mas você nunca fez evento nesses lugares? Quer dizer, você nunca te chamaram, por exemplo, alguém de Minas Gerais, de Belo Horizonte, você nunca fez, nunca convidaram você para fazer algum sarau, alguma coisa assim do tipo? Na verdade, até já convidaram, só que às vezes fica muito dispendioso financeiramente. Eu estou esperando o que aconteceu comigo quando eu fui para. Você sabe que eu fui para Manaus escrever um livro com a minha amiga Francis Souza Cruz, que era uma escritora local, me convidou. Então, quando ela me convidou, ela pagou todas as despesas, avião. Eu fiquei 2 meses lá à custa deles. Eles bancaram tudo. Então, se aparecer pessoas que queiram me levar para o local, para me participar de eventos lá, participar de sarau e tudo mais, e bancar todas as despesas, eu vou. Fora isso, fica difícil para a gente, porque eu vivo do meu salário, né? Eu vivo do pouco livro que vendo. Então, nós não temos condições financeiras. E não recebemos apoio nenhum de governo municipal, nem estadual, nem federal. Nós não recebemos apoio de ninguém para poder tocar nossa vida literária. É com a cara e a coragem mesmo, entendeu? Eu estou há 10 anos nisso, há 10 anos que eu gasto do meu bolso. E nem sempre eu recupero. Mas o prazer de escrever me faz eu ir à frente, entendeu? Então, tem o Amor Sem Limite, por exemplo. Foi convidado para filme, você sabe, né? Então, vai que ele se torne um filme, que o nosso amigo Vander Rodrigues, que está encarregado ele que fez a proposta, está na responsabilidade dele, vai que esse filme aconteça. Se nós conseguíssemos um apoio do governo para fazer o filme, a história é muito linda. Ele se apaixonou, ele e as pessoas, outras atrizes que ele conhece, leu o livro, gostou muito e quer participar do filme. Tem pessoas buscando ele para participar do filme. Só que falta financiamento. Então, a parte do financiamento é o difícil. Então, se a gente Mas conseguir... ele não fez nessas leis que tem, a Aldir Blanc, essas leis aí, ele não deu certo. Só que essas leis são muito baratas, a não ser a Lei Rouanet, as outras são muito baratas para o filme. O filme gasta muito. Um filme desse você vai gastar... Ele quer fazer uma coisa com um orçamento maior, então. Não, é porque o filme em si, ele pede um orçamento acima de 500 mil. O filme elevaria o nome do meu livro, né, o título do meu livro, a tal posição que se tornaria famoso. Aí sim, aí provavelmente alguma livraria se interessaria em adquirir o livro para colocar à venda, porque ela sabe que tem um filme por trás para poder ela promover, entendeu? Então, é assim, uma coisa puxa a outra. Se a gente conseguir criar o filme, esse filme vai arrastar os outros livros todos, vários outros livros meus vai ser arrastado pelo filme. Então, a minha esperança é que a gente consiga realmente fazer o filme. Fazendo o filme, J.C. Gomes vai ficar conhecido, um pouco mais conhecido pelo pouco que eu sou, e meus livros também, principalmente Amor Sem Limite, vai puxar os outros livros, e aí sim, aí as coisas da história podem mudar bastante, mas deixa isso aí na mão do criador, que ele sabe de todas as coisas. Se ele quiser que aconteça o filme, ele vai estalar o dedo assim e o filme vai acontecer. Se não, deixa para lá. E não vou culpar o Vander, porque eu sei das dificuldades, sabe? Eu já sou super agradecido a ele por ele ter se lembrado, olhado, gostado e me feito a proposta. Fez essa proposta em público, todos sabem da proposta.
ele nunca fugiu da proposta. Ele sempre fala, ó, é difícil o patrocínio, é difícil o patrocínio. O Brasil está vivendo momentos muito difíceis para as pessoas correrem risco patrocinar filmes, entendeu? Uhum. Quer mandar o Acorda Brasil para nós? Acorda Brasil? Você gostou, né? Você gostou do Acorda Brasil, né? Esse Acorda Brasil aconteceu, o Nicolas fez aquela passeata lá, aquela caminhada, e ele colocou Acorda Brasil. Eu falei assim, poxa, sabe que é um bom título de uma poesia? E sentei aqui, rapaz, e em poucos minutos saiu um Acorda Brasil que todo mundo gostou. Quem ouviu... Então, eu quero dedicar esse poema aos amigos patriotas aí, ó. Isso. Vai aí para vocês, ó. JC Gomes com Acorda Brasil. Vamos lá, patriotas. Isso aí. Acorda, Brasil. Quando vais acordar, ó terra varonil? Até quando dormireis? Teu povo te aguarda sair dessa madorna eterna, ó Brasil. Geração vem, geração vai, e tu dormindo feito quem não tem coragem de acordar, para ao menos ir ver o mar. Acorda, ó povo tupiniquim, pega sua arma e abra na página do futuro. Empunha seu melhor escudo e se liberta dessa prisão em que foi colocada sem minha permissão. Liberte-se desta desordem sem progresso. Livre-se deste parlamento que não deixa você falar. Para que três poderes, se fracos, sempre estão e deixam o poder em uma só mão? Será que tu não vês que prisioneiro se fez e vendido de vez destrói o futuro daqueles que têm por direito a sua vez? Netos esperam por um país onde decência e honestidade têm poder de decisão, e não decadência moral que destrói mais uma geração. Acorda, Brasil. Não se deixe levar por propostas indecentes que matam e envenenam tanta gente. Acorda, celeiro do mundo. Leva a sério esse título concedido pelo Criador quando lhe fez gigante e ameaçador. Temos de tudo um pouco do que os outros países desejam e não têm. Precisamos tomar posse antes que seja tomada por outro alguém. Quero um país de futuro e um futuro para meu país. Somos um povo miscigenado, ou seja, somos o mundo todo aqui. Somos como o ouro de Ofir. Acorda, país do futuro. Toma uma posição de honra. Somos o florão da América. Temos um nome a zelar. Vamos mudar essa história e a forma de governar, sem ao povo machucar. Somos o Brasil de um povo varonil. Não podemos entregar nossa nação a homens sem escrúpulos que enganam e nas nossas riquezas metem a mão. Somos o Brasil e essa é a nossa nação. JC Gomes. Maravilha, Jota. Valeu por tudo aí e espero que você tenha gostado aí dessa live. Não, foi uma experiência legal, foi uma experiência boa. Eu espero que o público que vá assistir, já que não tem assistindo agora, né? Pessoas assistindo agora, espero que o público goste e deixe seus comentários lá no canal. Vai ser transmitido agora pelo canal JC Gomes hoje, daqui por diante, e quarta-feira em diante através do canal do Rodrigo, né? Uma história de sucesso. Então, nós temos 2 canais para transmitir cada entrevista que a gente fizer aqui. A semana que vem nós teremos outra entrevista, ainda não está fechada, mas eu vou anunciar qual vai ser a entrevista para a gente, vou já deixar reservado para a gente, a semana que vem, participar junto de novo. Rodrigo, foi um prazer imenso voltar a fazer a entrevista contigo, que nós possamos seguir em frente nessa batalha aí. Tá? Um abraço a você e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Maravilha, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.